Boa noite, meus amigos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Sempre uma alegria estarmos nesse momento juntos, aproveitando o nosso coração aberto para estudarmos sobre o Evangelho, todas as diretrizes de amor que ele nos traz. E é sempre importante, não é? Nós reservarmos esse tempo para que o nosso espírito ele seja abastecido. A gente vive reabastecendo muitas vezes o nosso corpo com as preocupações da matéria, que isso é. Estamos aqui, não é? Estamos na Terra, isso é preciso, mas lembrar de reabastecer aquilo que nos faz ter sempre a vontade de perseverar, que é o espírito, isso é mais do que importante, não é? Então, estamos aqui todos hoje para ouvir o nosso querido amigo Elias Machado, lá do Emissários de Jesus, do capítulo 17, Sedes Perfeito, ele vai nos falar sobre os bons espíritas. Tem alguém vindo à casa a primeira vez? Tem não? Você já veio? Você já veio à casa a primeira vez? Eu nunca lhe vi, não. Qual é o seu nome? Seja bem-vinda, Maria Clara, viu? Alguém também vindo a casa? Não, né? A gente tem o hábito, Maria Clara, de ofertar o evangelho, tá? Aqueles que vêm a casa a primeira vez. No final da reunião você vem receber. Fique com vergonha não, viu? Vamos então, meus queridos, fazer a nossa prece. Senhor Jesus, Mestre Divino, amigo sublime incondicional de todas e todas as horas. Com grande alegria em nosso coração, Senhor, nessa noite tranquila e serena, nos encontramos aqui com os corações todos unidos numa grande rede de amor, de paz, de serenidade, tendo a certeza da presença de teus enviados, daqueles que procuram deixar na atmosfera desse planeta todo o amor, toda a esperança, toda a luz, nos impulsionando o desejo de não desistirmos. Que nós possamos, através das palavras do nosso querido amigo, observarmos um pensamento trazido pelos amigos espirituais do que será, do que seria o papel do bom espírita. Nós que temos a oportunidade de ouvir, de compreender os ensinamentos trazidos pelo alto e que temos a oportunidade de levarmos isso, fazendo com que mentes se abram e corações se consolem. Que nós possamos, na noite de hoje, sentir a esperança em nossos corações e o desejo sempre sincero de perseverar. Abençoa todos nós, Senhor, hoje, agora e todo sempre. Senhoras e senhores, encarnados e desencarnados, boa noite. Eu venho a essa casa de amigo aqui com o coração feliz, né? As minhas irmãs perguntaram como é que eu estava, eu digo eu fiquei melhor, né? Quando eu entro aqui eu fico melhor, né? A gente encontra os corações amigos, né? Essa receptividade tão boa de sempre. É tão bom a gente rever pessoas que a gente gosta, né? Que a gente ama. Hoje nós vamos desenvolver esse tema do Evangelho, cujo título é Os Bons Espíritas, né? Eu acho que a maioria já passou por esse título, né? Mas o Evangelho, segundo o Espiritismo, as obras espíritas, elas precisam sempre ser revisitadas, né? Porque a cada momento que a gente
estuda, a gente vê algo diferente, né? Porque nós vamos mudando, né? De acordo com o tempo. A gente é a água passando por baixo da ponte, né? Nunca é a mesma água, né? Então a gente vai mudando e assim é o estudo espírita. E é um dos mandamentos do espiritismo, né? É espíritas amai-vos e espíritas instruí-vos, né? E esse tema, os bons espíritas, já começa dizendo que os espíritas que vão ser, né, examinados aqui são bons, né? Então, poderia ser os ótimos espíritas, né, os excelentes espíritas, mas são os bons espíritas. Por que que os espíritos nos trazem, né, essas informações? Muito embora esse texto ele seja da lavra do próprio codificador, Allan Kardec. Mas nós sabemos que ele vivia assistido por espíritos superiores, né? E há uma desconfiança não confirmada de que o grande mentor de Allan Kardec era o próprio Jesus, né? Mas é uma coisa não confirmada. Também não importa, né? Certamente a terceira revelação é capitaneada por Jesus, né? Obviamente. Né? Então não importa se ele pessoalmente vinha ou vinha um preposto dele para falar com Allan Kardec. Mas como esse texto aqui ele está inserido num capítulo, que é o capítulo 17. Tá? Capítulo 17. O título desse capítulo é Sede Perfeitos. É um capítulo assim meio assustador, né? Que a gente começa a ler, a gente fica preocupado, né? E toda vez que eu leio, eu vejo a profundidade da minha ignorância, né? Onde eu realmente estou situado quando eu leio e estudo esse capítulo. Mas ele vem falar de perfeição, ser de perfeitos, e a gente fica preocupado por quê? Poxa, eu estou tão longe da perfeição, né? Mas tem duas passagens. Tem uma passagem do Cristo, que é no primeiro item, né, no item Caracteres da Perfeição, onde os Espíritos nos falam novamente, porque eles já haviam falado aqui nesse mesmo Evangelho, sobre as palavras de Jesus, dizendo assim: Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Estão vendo como é assustador? Não é fácil, né, gente? Vamos repetir? Amai os vossos inimigos. Fazei o bem àqueles que vos odeiam. Então, amai e fazei o bem para pessoas que nos odeiam. E orai por aqueles que estão nos perseguindo e caluniando. Aí muita gente diz: eu não consigo isso, só Jesus que conseguia, eu estou muito longe. E a gente vai caindo nessas armadilhas que a gente mesmo cria, né? Isso é uma armadilha, né? Vamos adiante para a gente tentar entender, tentar alcançar o que Jesus está passando para a gente aqui. E ele continua dizendo: Por quê? Se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Isso é o que a gente faz, né? A gente ama os que nos amam. Né? E nas nossas famílias, às vezes a gente ama aqueles que não nos amam tanto assim, mas a gente acaba amando também. Né? E ele continua: Não fazem assim também os publicanos? Ou seja, pessoas de má vida, né? Nas palavras da época, né? Também fazem isso. Né? Aquele facínora que está preso lá no Aníbal Bruno e tal, ele tem familiares, tem mãe, tem filhos, tem pessoas que ele ama também, né? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Agora ele arremata dizendo, e é aqui que a gente fica preocupado. Ele diz assim, sede, pois, vós outros, perfeitos como perfeito é o vosso Pai celestial. E a gente se preocupa, né? Porque a gente se depara com esses ensinamentos
que são difíceis, né? Mas precisamos entender, e assim é, né, a fé raciocinada, nós precisamos raciocinar em cima do que nós estamos estudando. E entender que aqui são programas, né? São situações programadas, são expectativas, né, que Jesus nos ensina. Ou seja, ele espera que a gente atinja isso. Mas existe um perigo aí, porque nós também podemos nos acomodar. Eu não vou alcançar isso, né? Então, tá tranquilo. Vou trazer aqui um fato real de uma companheira espírita. E ela costumava dizer, eu digo porque ela não está mais na casa que eu pertenço, né? Ela pertencia à nossa casa. Ela se mudou e foi para outro local e está frequentando outra instituição. Mas ela costumava dizer, eu tenho 40 anos de espiritismo, não sei o quê. E também ela dizia, olha, eu sou o pau que nasceu torto, eu não vou me direitar. Eu digo, é mesmo, a senhora acha? Mas a gente não está aqui para isso, para se esforçar, né, e tentar melhorar. Ela, não vou me direitar. Na próxima encarnação, eu me endireito. Né? E aí que está a grande armadilha. Né? A gente usa a encarnação para justificar a nossa acomodação. Né? Porque vejam só, um dos grandes vícios silenciosos da humanidade é algo que a gente às vezes nem pensa que é um vício, mas é um vício terrível: a preguiça. A preguiça, ela amarra a criatura humana. Ela solda a criatura humana no chão, não consegue arredar o pé dali. Né? Sempre tem uma desculpa, sempre tem uma justificativa para a falta de trabalho, né? Trabalho da alma. Então, uma pessoa dessa, conhecendo a reencarnação, obviamente ela conhecia, a pessoa com 50, 40, 50 anos de espiritismo já estudou de trás para frente, né, a codificação. E ela sabia exatamente, mas eu sou um pouco indagador e eu ficava com uma pergunta no meu cabeção, logicamente que eu não fazia, né? Mas me dava vontade de perguntar para ela: quem de nós sabe se terá uma reencarnação? Né? Aí alguém vai dizer, mas não é uma lei? É uma lei. Mas eu me refiro à reencarnação aqui. Porque hoje nós estamos vivendo num planeta que vive em transição. Todo mundo já ouviu falar disso, né? Informações e mais informações, a literatura espírita. Eu já li algumas obras bem embasadas, obras de trabalhadores sérios do espiritismo, que nos falam de migrações que já estão ocorrendo. E ultimamente, né, os nossos grandes oradores, eles vêm trazendo o conhecimento de que o próprio umbral está se esvaziando. Né? Aí a gente fica até feio, eu fico feliz, né? Digo, poxa, o umbral está esvaziando, então vou ter um umbral só para mim, né? Quando desencarnar. Mas não é bem assim. O umbral está esvaziando porque o orbe está mudando. Ele está mudando de categoria. Então, as energias, as vibrações também mudam com isso. Mas o umbral esvaziando significa o quê? Algo grandioso. As migrações espirituais já começaram, gente, ó, faz tempo. Eu li obras de humanos do nosso planeta que já estão chegando em um determinado planeta e já aguardando a encarnação naquele orbe. Um orbe primitivo. Pessoas que tiveram suas oportunidades aqui não aproveitaram e a migração acontece. Né? Nós precisamos ter atenção. Nosso planeta hoje está inchado. Quantas pessoas nós temos encarnadas hoje no planeta? Na ordem de mais de 8 bilhões de pessoas. Eu estudava lá na década de 70,
Naquela época, o mundo tinha 3 bi, 4 bi no máximo, eu acho. Agora dobrou. Estamos com 8. Por quê? Por que será? Por que tantas barbaridades no mundo? Por que está acontecendo tanta coisa que a gente está ficando enlouquecido e preocupado? Né? Vou dar só um exemplo para vocês. Um exemplo local. Né? É bom a gente ver o nosso local para a gente se situar. Né? E muitas vezes a gente olha, enxerga, mas não vê. Né? Ontem ocorreu um evento no centro da cidade. Todo mundo aqui sabe, né? Acredito, né? Qual foi o grande evento que ocorreu ontem na cidade? Lá na ponte Duarte Coelho. A suspensão daquele boneco do Galo da Madrugada. Aí eu fui olhar aquilo, né? Eu estava pesquisando coisas e tal no YouTube. Aí eu vi aquele vídeo e fui olhar. Um galo tão bonito, bem colorido, né? Fui olhar aquilo. Olha, meus irmãos, eu fiquei chocado. Havia uma multidão de milhares de pessoas festejando, soltando fogos, se divertindo, gente vendendo churrasquinho e gente fantasiada e aquela alegria e o forró tocando, o forró não, o frevo tocando, aquela coisa toda. Milhares de pessoas foram para aquele evento para ver aquele boneco ser suspenso. Se eu chegasse lá e convidasse as pessoas, vamos lá no Maria Dolores para fazer um evangelho, né? São prioridades. A gente está inserido nesse contexto. Nós fazemos parte desse contexto. Eu não sei se amanhã ou depois, quando eu desencarnar, eu também não vou para um planeta desse primitivo, não sei. Mas nessa encarnação agora eu estou tentando melhorar, tentando corrigir a minha trajetória, que eu não tenho dúvidas que foi muito ruim, né, dessa trajetória para trás. Mas as pessoas no mundo estão envolvidas com isso. A gente vê o culto à matéria, a preocupação primordial das pessoas é matéria. Jesus e seu evangelho, ele é disseminado para fins materiais. Tudo começou com o Império Romano, que percebeu que poderia usar a religião a seu favor. Né? Lá pelos anos 300 e pouco. O imperador, muito sábio, olhou, né, com aquela inteligência política deles. Opa, peraí, a gente está brigando, mas a gente podia se aliar. E lá começou, né, o que a gente conhece como a religião, né, a religião organizada que chega até nossos dias. E veio sendo apregoada. Teve um desvio dos nossos protestantes. Mas o que se apregoa da mensagem do Cristo? Por que as pessoas buscam a mensagem do Cristo? Elas buscam objetivos materiais. Elas querem respostas na matéria. Nós fomos criados num contexto assim. Eu, pelo menos, fui. Né? Aquele que foi criado num contexto espírita, né? Maravilhoso. Mas eu fui criado num contexto católico, de umbanda e protestante. Né? Era uma diversidade religiosa na minha casa. Mas eu via isso. E o que o Espiritismo oferece? O Espiritismo oferece o estudo, o Evangelho primitivo, o cristianismo redivivo, vivendo de novo. Aquele cristianismo lá nos primeiros tempos. O Espiritismo oferece a reforma íntima, que é o grande objetivo do Cristo. O Espiritismo, a terceira revelação, se encontrou com o objetivo do Cristo. A Boa Nova, ela vem nos trazer a necessidade da reforma. Né? E a gente, então, estudando, se depara com isso. Mas não podemos nos acomodar. Porque esse aqui, amar os inimigos, é o nosso fim. É o fim desejado. É o que se espera de nós. O Cristo, ele não exige nada de nós.
O Espiritismo não exige nada de nós. Não nos proíbe de fazer nada. Eu posso sair daqui, ir lá para aquele bar da esquina, sentar ali e encher a cabeça de cerveja? Posso. O Espiritismo não proíbe disso. Não tem proibições. O Espiritismo lida com a fé raciocinada. Então, aqui são objetivos a serem alcançados. Mas o grande postulado espírita é a reforma moral. E o tema de hoje, os bons espíritas. Olha como é que começa. Vamos lá. Diz assim, os bons espíritas, item 4. Bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o espiritismo leva aos resultados acima expostos. Perceberam? Aqueles objetivos lá de trás. Mas são duas condicionantes. O espiritismo bem compreendido, ou seja, o espiritismo que é estudado. A necessidade do estudo. Mas tem outra condicionante, não menos importante. O espiritismo bem sentido. Mais uma vez aqui, o instruí-vos e o amai-vos. Ou seja, estudamos para desenvolver o quê? A virtude. Mas ele fala de resultados, Leva aos resultados acima expostos. Que resultados são esses? Aí a gente tem que voltar no item anterior, que fala de o homem de bem. Vamos lá no início do homem de bem. O que fala do homem de bem? O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Esse é o homem de bem. Quantos homens de bem a gente conhece? Tem homens de bem por aí. Numa casa dessas tem homens e mulheres, obviamente, de bem. Eles estão entre nós. A parábola do joio e do trigo. As parábolas, os ensinamentos do Cristo, as parábolas, elas não são mortas. Elas não são textos bonitos que estão ali para a gente se emocionar. Elas estão acontecendo na sua e na minha vida nesse exato momento. Na nossa família, nós vivemos entre o joio e o trigo. Eu sou um joio daqueles bem ruins, Mas é o quê? A sabedoria divina e a bondade divina, a misericórdia. Mas o homem de bem, então, ele pratica na sua maior pureza a lei de justiça, de amor e de caridade. E de onde saiu essa lei? Que lei é essa? Tem tantas leis, Aí a gente tem que voltar para esse livro aqui, chamado O Livro dos Espíritos. Ele é dividido em 4 partes. Na terceira parte, ele trata das leis naturais e leis morais. A lei natural, as leis morais. Nas leis morais, a lei natural é dividida em... Vamos tentar lembrar. Eu vou tentar lembrar de cabeça. Eu tenho um cabeção desse tamanho, tem que me lembrar de alguma coisa, A memória é grande, Vamos lá. Primeira lei, a lei de adoração. Não é? Todo mundo lembra, E a segunda? A gente lembra? Lei de reprodução. A Silvia é nota 1000 no espiritismo, Mas tá aqui, Eu marquei que eu não sou bobo, Lei de adoração. E vem logo lei do trabalho, lei de reprodução, conservação, destruição, sociedade e progresso, igualdade e liberdade. E no final vem a lei de justiça, amor e caridade. Percebam algo interessante nessa distribuição. Essa distribuição de assuntos e de informações, de conteúdo, é uma codificação que deu muito trabalho para o codificador. Não foi por acaso. Os assuntos estão distribuídos de uma forma didática e de uma forma que a gente vai
acrescentando e aumentando o nosso conhecimento com consistência. Né? Percebam qual a primeira lei: adoração. É a base de tudo, a lei de adoração. E Allan Kardec pergunta em que consiste a adoração, né? É a primeira pergunta. E os espíritos respondem. Consiste na elevação do pensamento ao Criador. E vai explicando o que significa essa adoração. Não é aquela adoração pura e simples de ficar louvando. É uma adoração com ação. Adora com ação. Porque o Espiritismo não ensina nada que não tenha uma ação correspondente. Então, a adoração das leis morais é a base. Eu tenho que estabelecer desde o início essa minha relação com Deus. A gente tem relação com Deus, todos nós temos, nós somos filhos de Deus. Até chegar um dia na conexão, que é algo mais profundo. A conexão é um entrelaçamento de vibrações. A conexão máxima, o Cristo, ele nos mostra. Eu vou contar para vocês, nesse momento, para a gente continuar nosso raciocínio, um conto chinês, que eu acho que ilustra bem isso. É um conto muito conhecido, muito popular, que diz que um mestre tinha 2 discípulos que estavam se formando ali naqueles conhecimentos filosóficos, nos ensinamentos daquele mestre. E então eles chegaram a um patamar de conhecimento, de aprendizado, que os permitia conhecer um sábio, um verdadeiro sábio. E esse sábio morava numa montanha, lá no pico da montanha, morava lá em cima. Tinha uma estrada longa para chegar naquele pico. Lá ele morava na sua cabaninha. E o mestre olhou para os pupilos e disse: olha, vocês então chegaram ao ponto de conhecer o sábio. É um grande sábio. Eu sou um mestre, um filósofo, mas ele atingiu o ápice da sabedoria. E assim, então, eles foram. No meio do caminho, passando por povoados, caminhavam as pessoas, naquele ambiente rural, aquele ambiente de fazenda. As pessoas caminhavam levando os seus produtos para a feira local. E caminhava um pastor, um criador, um fazendeiro, com porcos, uma vara de porcos. É um coletivo de vara, né? Eu não esqueci, viu? Uma vara de porcos. Só que entre aqueles porcos, havia um porco muito, feito eu, assim, mais graúdo, mais gordinho. E ele tinha uma pata machucada. E esse porco estava dificultando aquele progresso ali, E o pastor batia no porco. Pegava lá o chicote e batia no porco. E o porco era teimoso, Bem parecido comigo até. E ali, de repente, eles olhando aquela situação, já com pena daquele pobre animal, um animal pesado, com a dificuldade. Um senhor venerando, um homem muito idoso, chegou próximo ao porco e perguntou para aquele pastor: eu posso pegar o seu porco e levar o seu porco no colo? E o rapaz, o fazendeiro: pode. Se eu quer levar, eu só levo. E ele então pegou aquele porco pesado e levou. E eles caminhando curiosamente, olhando aquilo ali, achando impressionante. Poxa, onde é que vai acabar esse negócio, O homem pegou e o porco fedia, porco fedorento, naquela lama. E ali então o homem levava com dificuldades, um porco pesado.
até chegar ao povoado. Quando chegou no povoado, ele entregou o porco, deixou ali, e o fazendeiro levou os porcos lá para o local onde ele iria levar mesmo. E aquele senhor idoso sumiu. E os dois rapazes com seu mestre, então, prosseguiram naquela estrada e começaram a subir a montanha até chegar lá no local, na casa do sábio. E quando chegaram na casa do sábio, qual foi a surpresa deles? Era exatamente aquele homem idoso que havia carregado o porco. E eles ficaram com aquela comichão na língua a perguntar, mas não perguntaram, né? Respeitaram. E passaram um dia com o sábio, né, ensinando muitas coisas importantes, relevantes, sabedorias. E eles comentaram com o mestre dele, né? Olha, esse senhor, esse sábio, é aquele senhor que levou o porco. Né? Por que será que ele levou aquele porco? Será que tem uma lição nessa trajetória? Aí o mestre disse: olha, é o seguinte, certamente, ele, por ser um sábio, ele viu aquela situação, e como ele não iria ficar bem com a sua consciência, a consciência iria fustigá-lo, então ele resolveu pegar o porco e conduzir, por causa da consciência dele. Aí os pupilos aceitaram, né? Era uma resposta bem adequada, lógica, né? Muito bem. E eles terminaram aquele dia, mas estava lá aquela coceirinha para perguntar. E um deles, mais afoito, agradeceram o dia que eles passaram, e tudo, muitos ensinamentos, muito bem aproveitado. Senhor, eu queria lhe fazer apenas uma pergunta. Hoje pela manhã, quando estávamos vindo para cá, nós vimos o Senhor pegar um porco numa vara de porcos que ia para a feira e carregar aquele porco por um período, por uma extensão longa. Aí o sábio olhou para ele: porco? Que porco? Eu não lembro. O senhor não lembra? Era o senhor, não é, mestre? O mestre era o senhor. Mas eu não lembro. Olha, eu vou ficar devendo essa. Me desculpe, mas eu não me lembro de carregar porco nenhum. E ali se despediram e foram embora. E o mestre ficou taciturno, né? Sombrio. Toda a viagem naquele silêncio. E os pupilos, quando chegaram, mestre, a gente observou que o senhor ficou em silêncio. O senhor estava pensando naquela resposta. Será que o sábio, né, a memória dele está ruim? Será que ele se enganou? Ou será que tem algo aí que ele queria ensinar? E de repente o mestre soltou uma gargalhada. Cá, 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 cá. E pronto. Agora o mestre ficou doido, né? Endoidou de vez. Diz: como que eu não percebi? Diz o mestre. O que o senhor percebeu? Ora, eu respondi a vocês que ele pegou o porco por uma questão de consciência. Mas eu dei a resposta que um mestre filósofo daria. Eu respondi por mim, no lugar do sábio. Mas o sábio está acima em sabedoria. E, na verdade, a resposta do sábio foi a resposta de muita sabedoria. Por quê? Fica aquela pergunta, né? Por quê? Como assim? Ora, ao atingir a sabedoria, o homem, mulher, ele está num nível tão alto de compreensão e de prática de virtudes que ele pratica o bem, ele faz o bem por fazer. Ele não faz o bem para conseguir um lugarzinho no nosso lar, ou um lugarzinho melhor, uma caverninha melhor no umbral, como eu faço. Ele faz o bem por natureza. Ele já atingiu aquele ponto de compreensão das virtudes. Né? E atingiu, então, a sabedoria. Carregou o porco. Mas carregar aquele porco não significava nada além de
o que ele deveria ter feito realmente naquele momento, como sábio. Já de posse das virtudes que nós estamos lutando para adquirir. Né? Esse sábio, então, seria o que a gente pode chamar de um homem de bem. O filósofo seria o que nós podemos chamar, juntamente com seus discípulos, de os bons espíritas. Que já compreendem o espiritismo, que já estudam o espiritismo, que já sentem o espiritismo. Nós ainda estamos no nível de contrapartida. Vejam que Jesus fala nessa mensagem aqui em recompensa, ele costumava falar isso, né? Mas ele falava para homens imperfeitos. E a gente compreende, então, por que Jesus escolheu aqueles discípulos. Por que Jesus escolheu homens simples, pescadores, broncos, homens com defeitos que nós temos? Quando a gente olha Pedro, a gente se enxerga em Pedro, lá no início, né? Aquele pavio curto, aquela pessoa que fala as coisas sem pensar, aquela pessoa que diz uma coisa na hora H faz outra. Somos nós. E explica porque Jesus, na sua missão grandiosa de espírito puro, ele escolheu então homens imperfeitos. Porque era o solo da parábola do semeador, adequado para que ele lançasse as sementes. Porque não bastava homens, ele não precisava de homens que já soubessem, que já tivessem virtudes. Ele precisava de homens que fossem solos férteis, ou duros, ou espinhosos, ou pedregosos, onde as sementes do evangelho iriam se desenvolver. E isso fica bem claro em alguns momentos do evangelho. Por exemplo, quando ele cura aquele jovem que estava obsidiado, né? Que o pai levou o jovem, que se jogava, né? Que rolava pelo fogo, rolava pelo vidro, se machucava todo. E Jesus conseguiu se impor diante do obsessor e praticou ali um ato de desobsessão, afastando aquele espírito. O espírito não conseguiu permanecer diante da magnitude moral daquela criatura de Deus, daquele espírito puro. E os discípulos ficaram meio... Mas, Senhor, por que a gente não conseguiu? A gente fez tudo certinho, né? Somos nós. Hoje, a gente na casa espírita, a gente se envolve nas tarefas. Uma tarefa parecida com esse momento do Cristo é o passe. A imposição das mãos, atividades de atendimento fraterno, obsessão. Às vezes a gente fica em dúvida, bate aquela dúvida, aquela incerteza, será que espiritismo é isso mesmo? Eu não estou aqui perdendo meu tempo, né? Eu estava num encontro, Silvia, eu acho que você estava também, que era um encontro de evangelizadores, lembra que foi no Hotel Luzeiro, né? E teve uma trabalhadora espírita de uma casa, que eu acho que foi da casa de Marta, ou do Gema, acho que foi do Gema, que no final ela falou, vieram depoimentos dos trabalhadores nesse encontro, foi maravilhoso, e ela nos trouxe um depoimento de um momento, ela era evangelizadora, e teve um momento na vida dela, de evangelizadora, que ela enfraqueceu a fé, ficou assim, poxa, eu não vou fazer mais isso. Por quê? Porque os meninos incomodavam muito. Eram os meninos da comunidade, cheios dos seus problemas, uns envolvidos com tráfico, com assassinato, com essas coisas. E ela não sentia que estava fazendo algo importante. Poxa, eu não estou fazendo nada. Eu falo, entra num vídeo, sai no outro. Quando os meninos voltam, estão piores. E tinha um deles que era o pior. Ela disse que esse menino, às vezes, a viatura da polícia militar ia pegar o menino lá no centro, porque ele já era envolvido com tráfico.
E com o tempo esse menino, então, desencarnou. Né? Ali no tráfico e tal, ele desencarnou. E ela, naquele ir e vir, naquela vontade meio meia boca, um dia estava na mesa mediúnica e se apresentou uma entidade. E essa entidade disse: eu vim para falar com a tia fulana. Aí ela na hora sentiu, ela percebeu algo familiar. E ele foi falando e ela é aquele menino. E ele dizia: tia, eu vim aqui porque eu fui autorizado. Mas eu precisava lhe falar algo. Eu tinha que lhe falar algo, tia. Olha, não desista do seu trabalho com os meninos. Sabe por quê, tia? Porque a senhora achava que eu não escutava nada, né? Eu escutava tudo. Eu me arrepio todinho. Eu escutava tudo que a senhora falava. E eu aprendia. E o que está me trazendo um benefício aqui no mundo espiritual hoje são os seus ensinamentos. Então ali ela compreendeu que o trabalho que a gente faz às vezes fica em dúvida é importante. Uma vassoura que você pega para varrer aqui o Maria Dolores para ajudar, as cadeiras que você ajuda a colocar são importantes, gente. Tudo isso tem um propósito maior. A gente pode até achar, poxa, Silvia acha que eu sou um faxineiro, toda vez ela me dá uma vassoura para varrer. É importante, gente. É uma engrenagem, cada um faz a sua parte. Cada trabalhador tem a sua tarefa e todas elas são importantes. Como é importante também a nossa vivência familiar. A nossa grande missão como ser humano é na família. Aquele meio onde a gente foi inserido. Às vezes não é aquela família perfeita que a gente deseja, aquela família, né, nuclear, mas é a família que Deus nos deu e foi Deus que deu. E exatamente ali o nosso laboratório de trabalho, onde nós podemos ser os bons espíritas, onde nós podemos, então, fazer o que o homem de bem faz. Praticar a lei de justiça, de amor e caridade, praticar as leis morais. A segunda lei que vem depois da lei de adoração, que é a base, olha só, não é por acaso. A lei do trabalho. A lei do trabalho. Você adora, né, numa colocação simplória, você adora a Deus e abre outra porta e tem o trabalho. A próxima é o trabalho. Tá adorando a Deus, né? Beleza. Agora você vai trabalhar. Então você, como espírita, se transforma trabalhando. Por isso a existência da casa de Deus. A casa espírita é para isso. É nossa. A casa espírita é para todos nós. As tarefas da casa espírita, elas não são instauradas por acaso, porque a Silvia quis, porque o meu irmão ali quis, que é trabalhador da casa, o meu outro irmão. Não. Isso já vem do mundo espiritual. Existe uma organização. Uma casa dessa aqui foi construída antes no mundo espiritual, gente. E essa casa, espiritualmente falando, ela é enorme. É um hospital. Enquanto nós estamos aqui, na palestra, conversando, debatendo, raciocinando, as entidades espirituais estão passando aqui, de um por um. Realizando o tratamento que cada um necessita. De acordo com a sua necessidade e com o seu merecimento. Às vezes a gente pensa que uma palestra não tem importância. Ah, esse tema eu já vi, já estudei. Ah, não gosto daquele palestrante, não sei o quê. A palestra, gente, talvez seja uma das tarefas mais importantes no Espiritismo. É o momento da reflexão. É o momento que a gente troca conhecimentos. Porque eu estou falando aqui, mas nada impede que alguém também fale. Olha, eu vi tal coisa assim, sabe? Traga o testemunho. Eu gosto disso. Não sei se a casa permite, né? Tem casa que não gosta, né? Mas aqui nós recebemos o tratamento. Eu vou em casa, gente, para vocês terem uma ideia, eu vou em algum.
algumas boas casas, umas 10 eu acho, que tratam pessoas não espíritas, tá? E eu já falei para eles, costumam me convidar no dia de desobsessão, ou tratamento, não sei o nome que se dá, eu conheço por desobsessão, o dia de tratamento. Eu peço para que eles me levem naquele dia para falar com a plateia neófita, leiga. Tem uma casa espírita que eu vou, que você olha para a plateia assim e você vê nitidamente que a maioria do público é protestante. Entre necessitados do pão material, entre assistidos, entre necessitados espirituais, né, como nós, estão ali, na casa espírita, em busca da cura. Porque ainda a humanidade entende Deus dessa forma, né? Eu faço algo e Deus dá a contrapartida. Às vezes a gente bota Deus na parede, né? Diz, olha Deus, é o seguinte, se eu ganhar na Mega da Virada, eu vou subir o Morro da Conceição de joelho. É colocar Deus na parede, né? Faça as trocas. Está errado? Não, não está não. Cada um está exatamente onde deve estar. Nós estamos aqui porque nós devemos estar aqui, realmente aqui, hoje. Nós não chegamos aqui por acaso. Existe toda uma trajetória por trás. E olha, Deus é muito bondoso conosco. Porque além de nos dar um espírito protetor, a nossa família tem um anjo guardião, que é outro espírito, de uma maior envergadura, que cuida da nossa família. E cada um de nós tem um, popularmente chamado de anjo da guarda. Né? Vamos lá para o homem, o bom espírito. Vamos seguir. Então, ele diz que a gente vai atingir os resultados lá da passagem do Cristo, de amar os inimigos, da passagem do homem de bem, da lei de justiça, amor e caridade. A gente vai atingir os resultados com o espiritismo bem compreendido e bem sentido. Nós precisamos fazer isso. Nós estamos aqui para isso. Muito embora a gente venha, às vezes, para uma casa em busca de uma cura das nossas enfermidades materiais, ou psíquicas, né? Existem propósitos que às vezes a gente desconhece. O nosso anjo da guarda, ele não dorme como a gente dorme. Nós somos aqueles que dormem, né? Por que dormis? Mas o anjo da guarda não dorme, está sempre de vigília. E ele encontra meios de nos levar em busca do conhecimento, da melhora, da reforma. A reforma moral pressupõe, então, que nós pratiquemos a virtude. O que é isso? O Espiritismo nos ensina que é a prática do bem. É pela prática do bem. Aí vocês lembram das tarefas aqui da casa. Lembram da ONG, Caminhos do Bem. Por que existe, né? A gente está ajudando outras pessoas? Tá. Quando você entrega uma cesta básica para a pessoa, está ajudando? Tá, está ajudando. Mas você também está sendo ajudado. Você está desenvolvendo capacidades, competências íntimas. Você está quebrantando os defeitos, os vícios, principalmente o egoísmo e o orgulho. Quando a gente doa um domingo, um sábado e um domingo, para participar de uma campanha assistencial, quem não foi, experimenta. Experimenta participar de uma atividade na caridade. Experimenta dar um prato de comida para quem tem fome. Vai voltar para você na hora o benefício. Você vai se arrepiar, gente. E isso tudo nós perdemos porque nós queremos perder. A gente prefere ficar trancado num quarto, assistindo televisão, ou passar o dia inteiro olhando besteira na rede social. Nós temos que nos questionar hoje em dia quanto tempo a gente gasta com futilidades da rede social.
que nós poderíamos estar fazendo? Nós sempre podemos dar algo para alguém. Porque se nós não realizarmos essa mudança, a gente nunca vai atingir esse patamar. O bom espírita. A maioria de nós está se esforçando para chegar a ser bom espírita. Nós ainda somos maus. Né? Eu lembro de mim mesmo. Década de 90, eu era espírita da boca para fora. Bebia cachaça, eu ia pro galo da madrugada. E ficava brabo quando alguém falasse, tu não é espírita. As pessoas apontam o dedo, né? E eu ficava brabo. Sentava na cidade, enchia a cabeça de cerveja. E era espírita, da boca para fora. Espírita. Mas eu tive que aprender, não é o caso contar a história, mas eu aprendi por uma dor muito profunda na minha vida. E eu considero esse momento de dor, de humilhação que eu passei, meu orgulho quebrado, eu considero um divisor de águas na minha vida. Porque a dor ensina, quando você quer aprender. Porque às vezes a dor vem e a gente não aprende. A gente se revolta. A maioria se revolta, se rebela. Deus não existe. Porque se Deus existisse, eu sou trabalhador do Maria Dolores, eu faço isso, faço aquilo, por que comigo? E por que não contigo? A gente não sabe o propósito, o planejamento reencarnatório. Tem situações que nós precisamos passar por elas. Porque às vezes nós infligimos essa situação a um irmão. E agora é a nossa hora de sentir na pele a emoção. Por isso que aqui no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo tem um item que fala do bem e do mal sofrer. Sofrer bem é sofrer com resignação. Resignação não é acomodação. Eu nasci no mundo para sofrer mesmo, levar na cabeça, tá tudo certo. Não. Eu não nasci para sofrer. Mas se o sofrimento vier, eu preciso compreender que existem propósitos que às vezes eu não compreendo. E sofrer bem, sem rebelião, sem revolta, sem descontar no outro a minha insatisfação, a minha dor. Às vezes a gente está com uma dor tão grande, tão profunda, que quando senta numa mesa para fazer um atendimento fraterno, quando a gente sai da mesa, a nossa dor está desse tamanho assim. Porque senta ali uma criatura na sua frente que quando começa a abrir a boca, você vai diminuindo. Diz, meu Deus, eu pensei que eu tinha problema. Gente. Mas você só descobre isso fazendo. É bom estudar? É bom. A casa aqui tem inúmeros cursos. Cursos maravilhosos. Né? Tem cursos para todos os gostos. Né? Tem ESD, né? Tem vários cursos. É bom estudar? É bom. É importante e é necessário. Mas junto com o estudo nós precisamos trabalhar o nosso íntimo. Eu tenho que trabalhar. Mas trabalhar somente na casa espírita é suficiente? Que eu venha todo dia no Maria Dolores para participar das tarefas? É suficiente? Não. Não adianta. Não adianta eu vir aqui, pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, falar de Jesus, Livro dos Espíritos, e sair daqui e continuar sendo aquele mesmo Elias Machado dos anos 90, aquela criatura. Eu tenho que mudar, gente. Eu tenho essa preocupação de vir na tribuna e falar algo que eu esteja fazendo, ou que eu esteja me esforçando, né? Porque aqui nessa lição fala isso. Diz assim, muitos acreditam, muitos, entretanto, dos que acreditam nos fatos das manifestações, aqui ele está falando dos fatos. É outro ponto aqui. Aqui. É já no último parágrafo. Aquele que pode ser, com razão, qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. Isso já é uma pessoa que já atingiu. Mas ela não chegou ali por privilégio caído dos céus.
Quando a gente vê um Chico Xavier, quando a gente vê esses irmãos anônimos aqui da casa, que trabalham no bem, a gente olha assim, mas fulano faz isso por causa daquilo, Beltrano faz isso porque tal coisa. Não, gente. Isso não começou agora. Essa transformação já vem acontecendo. Já vem acontecendo há algum tempo. São os planejamentos reencarnatórios. A maioria de nós vem para cá com planejamento reencarnatório definido. E a maioria de nós fracassa. Por quê? Porque quando chegamos aqui com o véu do esquecimento, nós deixamos aflorar em nós os vícios do egoísmo e do orgulho e não combatemos esses vícios. Por isso que o evangelho vai e volta e repete exatamente a mesma coisa. Amai-vos uns aos outros. Por que o amor? Porque o amor é a contrapartida do ódio. Humildade, a contrapartida do orgulho. A tarefa no bem. Na tarefa do bem você está fazendo algo de bom para outra pessoa, às vezes com sacrifício. Né? Então, quando a gente vê um Chico Xavier, a gente acha, poxa, Chico Xavier, mas ele já nasceu ali com a mediunidade, né? E facilitou a vida dele, por isso que ele fez tudo aquilo. Será? A gente não tem noção das outras encarnações de Chico Xavier. Nós somos espíritos imortais, gente. Não nascemos na nossa data de nascimento biológica. Nessa data, a gente veio ao mundo como matéria. O nosso nascimento como espíritos, só Deus é que sabe. E é muito recuado. Já passamos por várias situações. E não somente como nobre da corte francesa e tal, porque as pessoas que não fazem regressão hipnótica só vê isso, né? Eu fiz uma regressão, eu era um conde, eu fui um não sei o quê. Eu era um faraó. Né? Ninguém foi o escravo que carregou as pedras para fazer a pirâmide, né? Era o capataz, né? Pois é, gente. E feliz daqueles que foram o escravo carregando a pedra, porque certamente ele já se depurou bastante. Né? Ele já está num patamar mais elevado no aspecto moral. Porque o nosso trabalho aqui, como espíritos imortais na matéria, é aprimorar a nossa moral. Combater em nós os nossos defeitos, as nossas imperfeições. Ninguém precisa dizer para ninguém quem essa pessoa é. Nós sabemos exatamente quem nós somos. Porque se não sabemos ainda, vamos começar a exercitar isso. Vamos começar a olhar para o que a gente faz. Começa a anotar. Você não sabe como fazer? Chega no final do dia, anota numa agenda. Pega uma prancheta dessa aqui com uma folha de rascunho e vai anotando. Dia tal, eu fiz isso, isso, isso. Aí você, no final do mês, você olha. Aí você vai saber quem é você. O que você fez de bom, o que você fez de ruim. Mas não seja generoso, viu? Porque a gente só anota o que tem de bom, né? Gente. Olha só a continuação aqui. Ó. Os princípios da doutrina que lhe fazem vibrar fibras que nos outros se conservam inertes, em suma, é tocado no coração, pelo que inabalável se lhe torna a fé. Né? Aquela parábola, aquela expressão espírita que diz, né? A semeadura é livre, né? E o que é obrigatório? A colheita. Todo mundo sabe isso, né? Mas tem algo aí implícito que a gente deixa passar. A semeadura realmente é livre. Você semeia o que você quiser. Você quer semear preguiça? Pode semear. Quer continuar sendo preguiçoso, não desenvolver moral nenhuma, não estudar cristianismo nem nada, não fazer nenhuma tarefa? Pode continuar.
Você não é obrigado a fazer nada. Né? A semeadura é livre. Mas a lei de causa e efeito nos diz que toda causa tem um efeito. Né? Toda causa tem uma consequência. Aquilo que eu planto, então seria a colheita. Eu vou colher mais tarde. Né? Em outra ciência se diz que é você dando para o universo lhe devolve, né? Uma contrapartida na mesma intensidade e tal. Né? Lei de ação e reação. Tem algo no meio que passa despercebido da maioria das pessoas. E que o espírita precisa lembrar. Mais importante do que a semeadura e a colheita é o cultivo. É cultivar a semente. Você pode plantar a melhor semente do mundo, mas se você não cultivar, ela não vai viver. Alguém já plantou uma plantinha em casa aqui? É a mesma coisa. Você planta, se você não regar, se você não tirar os matinhos, se você não botar o adubozinho, né? Se você não cuidar, se você não der carinho, aquela plantinha vai morrer. É o sentimento dentro de nós. Todos nós, como aquele outro conto chinês que diz que todos nós temos dois lobos, né, dentro de nós, né? Era o avô falando para a neta, né? Que cada um tinha dois lobos dentro de si. Um lobo mau e um lobo bom, que viviam brigando entre si. E a netinha, oi querida, e a netinha então perguntou, mas vovô, eles vivem disputando, guerreando? Quem é que vence essa guerra? E ele respondeu, né? Muita gente já sabe. Vence a guerra aquele que a gente alimentar. Aí fica uma pergunta. Eu quero ser um bom espírita. Eu estou alimentando o que em mim? Eu ainda estou naquela multidão que fica olhando um galo de ferro que levantaram numa ponte? Ou eu já sou aquele que estou preocupado em estudar o Evangelho do Cristo? Se alguém foi lá no galo, viu, gente? Não é crítica, não. É só uma observação, tá? Que eu vejo que nós podemos fazer algo melhor com o nosso tempo do que ficar olhando um galo de ferro levantado numa ponte, né? Quem acha bonito pode olhar, ninguém é obrigado a nada. Essa é a minha opinião. Mas as multidões estão aí. As redes sociais também. Os eventos acontecendo. Coisas terríveis acontecem. Pessoas matando animais, matando cães, a chute. Né? Um outro rapaz que esgoelou um outro, né? Deu um mata-leão, o rapaz perdeu a oxigenação do cérebro. Uma série de coisas acontecendo. Pais matando os filhos. Filhos matando os pais. A gente tem que se perguntar. Isso acontecia antes, no mundo antigo? Acontecia. Não tinha a divulgação que tem hoje. Só que hoje nós temos 8 bilhões de pessoas no mundo. E a maioria parece estar preocupada com o materialismo. A beleza física. É somente isso que importa na minha vida. E a essência do ser humano? Nós, eu vou falar, que eu costumo falar, nós os espíritas, nós temos algo diferente. O espírita, ele é um privilegiado por aquisição, porque adquiriu algo. E o que é? Os demais cristãos, eles têm duas revelações. Moisés e o Cristo. Não que o Cristo não seja suficiente. Mas o espírita tem 3. Nós temos o espiritismo que veio resgatar o cristianismo primitivo. Isso é muito importante, gente. E aqui no Brasil é o país onde mais se desenvolve isso. Também não é por acaso, são planejamentos espirituais. Está ocorrendo no mundo a transição. E por que eu estou repetindo isso? Eu falei no início, agora estou falando no final. Por que eu estou repetindo? Porque nós precisamos pensar e lembrar disso.
Talvez essa criatura que está falando com vocês aqui esteja na última oportunidade aqui. E se essa criatura não aproveitar, vai para o mundo primitivo. Não vai ficar na regeneração de jeito nenhum. Né? Porque nós carregamos débitos, nós carregamos créditos também. Né? Mas a nossa preocupação não é angariar créditos, somente isso. A nossa preocupação deveria ser como o sábio chinês, de fazer o bem por essência. Porque o verdadeiro espírita é reconhecido pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Vejam que os espíritos não falam em Allan Kardec de um espírita perfeito. Fala de um espírita imperfeito, mas que está realizando esforços. E esses esforços são percebidos. Nosso anjo da guarda, os espíritos bondosos, benfeitores, eles nos auxiliam muito mais do que a gente possa imaginar. Então, aquele que procura se conduzir pelos preceitos aqui demonstrados, né, do homem de bem e do bom espírita, está no caminho certo. Espero e acredito que todos que estão aqui já estão trilhando esse caminho e que nós, então, compreendendo isso, não nos afastemos nunca mais e que a gente consiga uma boa reencarnação como bons espíritas. Muito obrigado. Muita paz para todos. Pois é, meus amigos, né, essa reflexão é importantíssima, não é? O caminho que a gente está trilhando, qual é o objetivo que a gente está determinando a nossa vida, qual é o lobo que a gente está alimentando, não é? E o Evangelho nos traz essa diretriz, essa direção. E por isso, viu, Maria Clara? Você vem receber seu Evangelho aqui no final, viu? Bonitinho. Meus queridos, nesse carnaval, quem não for viajar, né, quem não tiver outra atividade, vai ter um evento importantíssimo, chama Enesp. É um evento que acontece lá na Universidade de Maurício de Nassau, de domingo a terça, período da manhã, né, patrocinado pelo Grupo Espírita Francisco de Assis, a Federação, Peixotinho, e é um evento exatamente nesse período de carnaval. Vão estar palestrantes maravilhosos e quem não tiver com nenhuma programação, compareça, porque são realmente dias importantíssimos. A gente tem um cartaz ali na frente para quem quiser algumas informações, tá bem? Então fica o convite a todos. Vamos ter passes agora no final. Obrigada, meu amigo querido. Leve um abraço lá à sua casa, né? Os emissários de Jesus. Você pode fazer a prece, dizer amém. Esse momento de paz, de harmonia, gerado por nossos pensamentos, nossas vibrações, oremos ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai bondoso, soberanamente justo e bom, misericordioso, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Tende piedade de nós, Senhor, seres imperfeitos. Em nome de Jesus, o doce e bondoso amigo, o Rabi Nazareno, o divino cantor da sinfonia do amor, que reverbera há mais de 2000 anos, mas que ainda precisa tocar as fibras mais íntimas dos nossos corações para se materializar na forma de amor, de paz, de luz.
Em nome de Maria Santíssima, Mãe da humanidade, que permanece conosco, nos amparando, nos cuidando, nos cobrindo com seu manto sagrado de amor. Em nome de Bezerra de Menezes, o mentor espiritual desta casa de oração, amor e trabalho, e de todos os benfeitores do mundo espiritual que aqui labutam, e do mundo material que aqui trabalham diuturnamente, em nome do amor e da caridade. Rogamos a tua permissão bendita, Senhor, para encerrarmos essa tarefa de exposição, de debate evangélico da noite de hoje. Rogando para que esses eventos, essas oportunidades se renovem em nossas vidas e que nós possamos aproveitar as lições que nos são trazidas, que nos sirvam de inspiração, de modelo e de esperança para uma vida melhor. Que nós possamos replicar o Evangelho e que o mundo se torne melhor a partir de cada um de nós. Que nós sejamos a mudança que queremos ver no mundo para melhor. Ó Pai de bondade, nos abençoa nesse salão. Encarnados e desencarnados, derrama tuas luzes, tuas bênçãos restauradoras das nossas saúdes físicas e mentais. Curando em nós, Senhor, principalmente as chagas do egoísmo, do orgulho e de todos os sentimentos negativos que teimamos em conduzir dentro de nós. Mas que encontremos o caminho do amor e da caridade, Senhor, para praticar todos os dias, em todos os momentos e em todos os lugares em que estivermos. Nos abençoa, nos proteja, nos ampare, Senhor, e que assim seja pela tua graça e pela tua misericórdia. Amém.